Eu vou começar já a compartilhar aqui, gente, para a gente pegar no tranco. Então, no último encontro, a gente parou aqui na passagem 45 do Evangelho de Filipe, que a gente comentou sobre a fé e o amor e as boas obras, aquela questão de Pistis e Sofia representar a fé, a nossa alma que tem fé no caminho e que tem fé no retorno do Cristo, né? E as boas obras como aquilo que facilita com que a gente tenha bons renascimentos e tenha acesso aos mistérios da luz, que nos libertam aí da prisão do samsara, do mundo do demiurgo. Eu trouxe aqui uma interpretação minha, né, do Paulo, né, que o Paulo fala da fé e das boas obras, e a minha conclusão é que por Barbelô somos salvos por meio de Pistis Sofia, porque a gente precisa da ação da alma, dessa alma de Pistis, que confia e acredita no poder da luz, e clama a Pronóia, clama a Barbelô que lhe salve, né, da prisão, do cárcere dos arcontes. Então, à medida que a Pistis Sofia vai entoando suas súplicas lá na obra, no livro, agindo, e também vai se libertando das amarras dos arcontes, e desenvolvendo a virtude e vencendo os 7 céus, né? Igual no Apocalipse de Paulo, também de Nag Hammadi, tem a ideia dos 7 céus. Então, hoje a gente começa aqui com mais uma figura aí para ilustrar Jesus. Esse aí eu achei que não parece muito, não. Partimos, então, para a passagem 46 do Evangelho de Filipe, lembrando que é um texto escrito no século II, cento e tantos, 160, 170, ou seja, contemporâneo de Irineu, de Hipólito, dos Valentinianos, de Bardesanes, né? Chegou meu livrinho aqui também. Então, estamos falando aí de um século II, que é um século muito rico da tradição gnóstica, um século de muita produção e muitos grupos vivos, né? Com gnósticos atuando, gnósticos ensinando. Então, é uma época que o ensinamento está muito vivo, né? Nesse século do Evangelho de Filipe, o século II, não temos Novo Testamento, não temos cânone definido, temos aí o Irineu brigando, tentando mandar no que os outros podem ler e não podem ler, e os outros grupos gnósticos, inclusive os valentinianos, que se consideravam cristãos, né? Eles não se consideravam hereges, nem nada assim como ficou depois. O grupo do Bardesanes, né, que a gente aí supõe que o autor do Evangelho de Filipe, ou o redator dessa edição que chegou até nós, tenha participado aí, tenha conhecido Bardesanes e tenha sido um valentiniano. Então, está aí aprendendo e atuando. Hoje a gente vai ver uma passagem que vai conectar bastante o Filipe, ou o autor do Evangelho de Filipe, com Bardesanes. Eu acho que vocês vão achar interessante. Mas vamos para 46. Começamos aqui com uma questão cultural e histórica que tem que ser colocada, né, dentro do tempo que esse texto foi escrito. Por isso que eu voltei a lembrar aqui a gente da data do texto. Aquele que não recebeu o Senhor ainda é um hebreu. Então, eu não sei quantos de vocês aí estão atualizados com os debates do cristianismo primitivo, né? As disputas e as brigas que ficam aí de judeus da diáspora, cristãos convertidos, judeus não cristãos, né? O judaísmo não reconhece Jesus como um Messias, Jesus é colocado como um profeta, dentre muitos outros profetas. Talvez não tenha aí o status que ele mereceria, mas tem aí um status respeitoso dentro do judaísmo, também não é de se descartar. Mas fica essa disputa que assumem que tinha na igreja, que eu acho que também é uma coisa muito que reflete o que aconteceu na época, mas que não necessariamente foi como contam para a gente, né? Fica assim, Paulo falando, atribuído a Paulo, né? Que o cristão ele não precisa ser, né, seguir a lei judaica, né? O cristão ele é algo novo, ele se afasta do judaísmo, então não tem a circuncisão, não tem que seguir as leis lá do judaísmo. E aí atribuem a Tiago, também acho que é uma coisa atribuída posteriormente, que aí ele defende o cristianismo judaico, e a gente tem a existência dos ebionitas, que aí são mais próximos dos nazarenos, que aí fica mais próximo de uma gnose judaica, né? Os ebionitas, né? Um grupo cristão que se mantém judeu, mas que segue Jesus. E aí o grupo do Paulo, que é
judeu helenizado, né, se afasta, judeus da diáspora. Quando a gente fala em diáspora também, a gente está falando, a gente tem que lembrar que o Evangelho de Filipe foi escrito cerca de 100 anos depois que os romanos invadiram Jerusalém, chacinaram os essênios, destruíram o Templo de Jerusalém, teve aquela perseguição em Massada lá entre o Mar Morto, mataram todos os essênios, perseguiram os judeus, etc. Então, aqui já são 100 anos depois, mas esse é um evento histórico importante para a gente contextualizar aqui os judeus e os cristãos nessa região e nesse tempo, né? A gente vai ver no tom do Evangelho de Filipe justamente isso, por isso que eu estou chamando a atenção. É uma distinção entre um cristão e um judeu. Lembram acho que é o primeiro ou o segundo dito, a gente está aqui no 46, né? Lá no primeiro e no segundo, ele fala do judeu, do convertido, que um convertido não faz um prosélito, e um prosélito não faz um judeu. Tem uma passagem aí que fala que é preciso ser mais do que um convertido, né? Então, o texto do Evangelho de Filipe, ele está o tempo todo dialogando justamente com esse contexto cultural, em que temos cristãos, temos judeus que rejeitam o cristianismo e temos judeus que querem assumir também o cristianismo como parte da tradição judaica deles, como os ebionitas. Posso estar simplificando um pouco, tá? Então, é só para a gente se contextualizar, que eu estou comentando. Mas o Evangelho de Filipe fica fazendo o tempo todo, em algumas passagens, e aí esse é um exemplo, essa distinção, né? Eu sou cristão, eu não sou judeu. O Paulo vai dizer, eu sou de Cristo, eu não sou um seguidor da lei judaica. Não sou contra aí a circuncisão e esses hábitos aí que vocês têm. Então, eles ficam fazendo essa distinção. Os valentinianos se afastam do judaísmo também. Então, o gnosticismo mais próximo de uma tradição judaica ficam os setianos e os ebionitas, só que os ebionitas mais perto de uma tradição religiosa ortodoxa, e os setianos não são exatamente judeus, eles estão próximos ali da mística judaica, quando a gente fala das carruagens celestiais, daquilo que depois vai dar na Cabala, né, lá no Zohar, a Sefiró, toda aquela linguagem da mística judaica, aí a gente se aproxima da gnose setiana. Bom, e aí ele diz, aquele que não recebeu o Senhor ainda é um hebreu. Então ele está claramente aqui, o autor do Evangelho de Filipe, ele está colocando assim, aquele que ainda não percebeu a importância do Cristo, seja Jesus ou seja o Cristo cósmico, né, enquanto Logos que vem ao mundo, ainda não entendeu esse ensinamento esotérico, né, ele ainda é um mero ou um simples hebreu. O autor aqui ele está se colocando como, se distinguindo, né, dizendo assim, olha, a gente tem um ensinamento aí que vocês estão rejeitando, tem toda a história de Jesus ter sido rejeitado, tem toda a história de Jesus ter sido perseguido pelos judeus ortodoxos, né? Não são todos judeus, não são todas as comunidades daquela região que rejeitam, né? Na verdade, entre essênios, entre samaritanos, como Simão Mago, é dito que era um samaritano, galileus, etc., muitos seguem Jesus, mas aqueles que fazem parte de um grupo mais ortodoxo dentro dos fariseus, que se afastam da mística, porque os fariseus originais são muito próximos dessa literatura mística judaica. Mas aqueles que se afastam, e os saduceus, que lidam ali com a política, com os romanos, que se vendem para os romanos, para ter apoio lá no templo e tal, esses são os que perseguem Jesus. Então, quando no judaísmo surge, inclusive, a história de Jesus pelo viés judeu anticristão, eles vão justamente chamar de Jesus de um mago no mau sentido, que ele pratica feitiçaria, que ele pratica magia do Egito, que ele se afastou da tradição de seus pais, né, que isso é muito importante dentro da tradição judaica. Então, Jesus vai ser rechaçado como aquele que trouxe novidades e que se afasta da religião tradicional judaica. Por outro lado, ele tem acesso a um judaísmo místico, esotérico, e um ensinamento que ele, na verdade, traz mais por mérito próprio dele, de sabedoria dele, do que por ter aprendido com alguém ali de sua época. Então, no Evangelho de Filipe, a gente tem novamente essa visão que reforça, né? O cristão como aquele que recebeu uma nova aliança, que colocou vinho novo em odres novos e não velhos, né? Que não ficou remendando pano rasgado, né? Que às vezes a gente fica tentando remendar tradições que já se perderam ou que já se distorceram e que precisam de uma nova roupagem.
e às vezes o remendo não dá muito certo, é melhor a gente assumir uma roupagem nova. Isso a gente vê em várias tradições espirituais. E aí o autor do Evangelho de Filipe faz isso, né? Nós somos aqueles que compreendemos ao que Jesus veio, ou somos aqueles que compreendemos a gnosis do Cristo metafísico, do Cristo espiritual. Achei interessante nessa passagem observar o seguinte: primeiro, a frase, como está traduzida, diz, ainda é um hebreu, ou seja, alguém que se utiliza da língua hebraica. E isso poderia dividir esses grupos, talvez de outras formas, inclusive, né? Mas uma coisa que me chama bastante atenção nessa forma como você estava apresentando a ideia é que se a gente levar em consideração que são palavras de Jesus, aquilo que está no livro Cristo Sofia, na Sofia de Jesus Cristo, no Evangelho, no Apócrifo de João, ele fala de muitos conteúdos que são setianos. E muitos desses a gente encontra em um grupo seleto de pessoas daquela região, que tem aquela profundidade da cabala dos Tanaim, do ensinamento esotérico desse povo. Então, nesse sentido, a gente encontra referências e relações deste senhor com outro nome, mas com a mesma indicação em termos de quem é este, né? O nome até pode ser outro, então a gente tem podido olhar outros textos, né, desse contexto. Veja, na própria biblioteca de Nag Hammadi, a gente vê materiais que têm uma ligação, uma conexão muito grande com a tradição dos Tanaim e dos Essênios. Mas é diferente do tradicional, saduceus, macabeus, etc. Então é interessante chamar a atenção disso. Sim, macabeus, bem lembrado, zelotas, também fica aquela coisa mais político, religioso, tradicional, né? E é justamente a tônica da tradição gnóstica, né? Distinguir aquele que é o psíquico, que simplesmente segue uma religião ou segue uma regra religiosa, cumpre com seu dever, vai na missa todo domingo, faz a oração certinho, às vezes até uma boa pessoa, bem intencionada, mas distinguindo daquele que está à procura da verdade, à procura do despertar da gnosis, buscando conhecer os mistérios do reino dos céus, né? Que é algo mais profundo que é reservado aos pneumáticos, porque eles despertam para o espírito, para o pneuma. Então, eu acho que aqui nessa passagem o Evangelho de Filipe está justamente distinguindo, né? Olha, você ainda é um hebreu, você ainda é um religioso, você é um judeu aí, né? Mas tem mais que isso, você não está percebendo, você está preso aí ao passado e não está percebendo que temos novidades que não são novidades, né? Porque a verdade, ela nunca é nova. Para um gnóstico, a verdade é o pleroma, a verdade ela é eterna, ela não é novidade. Mas a forma de ensinar, às vezes, vai se perdendo, né? Se distorcendo, e surge aí um novo mestre, né? Uma nova forma de colocar, e eles estão vindo aí como uma novidade. E os valentinianos e os outros, né, eles não escrevem em hebraico, né, eles vão escrever em grego, especialmente, ou em siríaco. Ou aramaico, É aramaico, né, siríaco é aramaico. Então, eles parece ser uma distinção, né. Posso fazer uma outra linha, Alaia? Claro, tem outras formas de ver também. É porque quando eu estudei o Evangelho de Filipe, essa passagem pareceu destacar, não talvez, essa é uma opção, estar distinguindo os judeus tradicionais, os hebreus, dos buscadores da gnose. Mas a mim me fez uma leitura mais de aquele que ainda não recebeu o Senhor, ou seja, ainda não despertou o Cristo em vós, como Paulo diz, Cristo em vós, a esperança de glória, esse ainda é um hebreu, ainda é um comum, ainda não está nesse nível mais avançado. Mas acho que Mas as é duas justamente possibilidades... isso. Eu acho que complementa, né? Não é diferente. É. Inclusive porque se a gente pôr dentro do contexto, é nessa época que a gente também tem os valentinianos sofrendo oposição dos ortodoxos, né? Do Irineu, do Hipólito. E lá no Contra as Heresias do Irineu, uma das reclamações do Irineu sobre esses gnósticos aí que estão entre os valentinianos escrevendo o Evangelho de Filipe, por exemplo, né? Eles se acham especiais porque eles têm uma revelação do Espírito, eles se acham
Eles nos criticam porque dizem que nós somos meros psíquicos. Eles nos criticam dizendo que a gente é só um religioso tradicional, que a gente não tem a chave dos mistérios. E aí, nesse texto aqui, a gente vê justamente isso, né? É como se o texto estivesse dialogando com o que rolava do cochicho cristão dos ambientes daquela época. Eu sinto isso quando leio, pelo menos. E aí a 47 vai seguir também com títulos e distinções sobre Jesus, eu até achei ela um pouco confusa, né? Os apóstolos que nos precederam chamavam-no assim, Jesus, o Nazareno, Messias. Então, Yeshu, Nazari, Hamashiach, alguma coisa assim, né? Porque tem gente que pronuncia melhor que eu aqui. Isso é, Jesus, o Nazareno, o Cristo. Então, aqui o redator comparou Messias com Cristo, né? E Jesus, o Nazareno. Então, não é Jesus de Nazaré. Jesus, o Nazareno, a gente já viu isso antes. Vamos voltar daqui a pouco. O último nome é Cristo. O primeiro é Jesus. O do meio, o Nazareno. Messias tem 2 significados, o Cristo e o medido. Achei estranha essa tradução. Jesus, em hebraico, é a redenção. Nazara é a verdade. O Nazareno, então, é o verdadeiro. Cristo foi medido. O Nazareno e Jesus são a medida. Confuso, né? Bom, mas o que a gente tira daqui? Lembrando que quando a gente começou, se vocês acompanharam desde o início ou assistiram depois a nossa playlist do Jesus histórico, né, entre aspas, né, que na verdade é um esotérico histórico, com, né, muitas coisas, o Jesus que a gente estudou lá em 2020, eu coloquei ele, né, de acordo com aí muitos estudiosos, não da minha cabeça, né, entre os nazarenos como sendo aquele grupo ligado aos Tanaim, que estudavam a Cabala caldaica, que tinham esse judaísmo místico lá na Galileia, ou seja, no norte, longe de Jerusalém, e que eles tinham algumas práticas como não velar os mortos, não se aproximar dos mortos, ou seja, não se meter a ficar invocando o morto, né, que nem a gente tem no espiritismo, não se meter a fazer necromancia, né, essas coisas. Então, tinha uma visão aí mais espiritual e profunda também, e que não cortavam os cabelos, né, que por isso Jesus teria longos cabelos, e não fazem juramentos, né? Jesus fala, o seu sim seja sim, o seu não seja não. Isso era um voto nazareno. Os nazarenos não podem prestar juramento. Então, essa passagem aqui do Evangelho de Filipe está recolocando Jesus como um nazareno, porque ele seria vindo de uma família de nazarenos. O seu padrasto seria um nazareno, seria um mestre nas tradições dessa cabala, dessa tradição judaica mística, Cabalá, né, que o pessoal fala. E Jesus teria sido admitido desde criança aí nesse meio desses grandes místicos nazarenos, né? Fala, Jane, eu sei que tá doida para falar. Olhando. Observem dentro da fala da Alaia que ela falou sobre a característica atribuída aos nazarenos de que eles não prestavam juramento porque sua palavra era sempre considerada verdadeira. Um verdadeiro nazareno não mente. Veja assim que como aqui os cátaros. no texto aqui do Filipe, nessa passagem, ele associa Nazara à verdade. Isso. A outra coisa que me chamou a atenção aqui, Alaia, é Jesus, o Nazareno, o Cristo. Provavelmente vocês já ouviram a Alaia apresentando aquele texto escrito pela Blavatsky, na verdade ditado pela Blavatsky, em que ela explica a diferença, e isso é do grego, século 5, 6 AC, entre Cristo e Cristo. Do que eu entendo, e eu posso não ter compreendido bem, nenhum buscador se torna um Cristo, mas sendo um Cristo, ele pode não ser o Cristo, mas o Cristo falar por meio dele, o Cristo estar presente nele, porque nem todos nós somos Atma, todos nós somos Cristos, mas nesse sentido de que isso está presente em todos nós, não que a gente se torne o Cristo, mas que a gente permita que o Cristo, a gente, quem dera, né, se expresse em nós. E isso, se estiver correta essa interpretação, essa ideia da palavra grega, né, Christo, é aquele que se torna capaz
de se tornar um Cristo, de abrir a condição de que Cristo se expresse nele. Então, eu um pouco pensei nisso também, Alaia. O que você acha no início aí da 47? Porque estaria de acordo com a ideia de Messias. Messias é aquele que indica o caminho do Cristo. O termo Messias, ele é polêmico até mesmo dentro da tradição judaica mais religiosa tradicional, né? Porque eu já vi debates entre judeus, né? E eles falam, alguns acreditam num Messias que vai vir, tipo, na figura de um alguém, e aí dizem que não foi Jesus, né? E outros acreditam em Messias como essa força divina que se manifesta em nós. Ou seja, cada um que permite que essa força se manifeste, brilhe através dele, se torna um Messias. E aí isso é condizente com a ideia de Cristo, porque Cristo é o Filho ungido, é o raio enviado pelo Pai, é o Filho único, porque é a única luz que vem ao mundo, né? Ele é a luz diretamente do um, como a mônada, né? Como aquela luz átmica, crística, que brilha em nós, mas está oculta pelas sombras, pelas trevas, pelas ilusões aqui do nosso mundo, né? Então, Jesus, a Jane trouxe aqui a distinção entre Cristo e Cristo em grego, até tem um artigo da Blavatsky, que é o Caráter Esotérico dos Evangelhos, que ela publicou no Collected Writings, na revista Lucifer, alguma coisa assim, que ela distingue e mostra o uso dessa palavra até mesmo antes do nascimento de Jesus, ou seja, era uma palavra que era usada para se referir a um homem bom. Né? Eu tô dando uma volta aqui, mas vejam se faz sentido, né? Na passagem 45, que a gente viu semana passada, a gente viu sobre a importância das boas obras, junto com Pistes, as boas obras para atingir o direito de acessar os mistérios, né? Ninguém que está indo muito mal na vida acessa os mistérios de repente, não é assim num passe de mágica, você tem que desenvolver o seu caminho para merecer, né, esses mistérios. Então, as boas obras, né, tornam os homens bons. Então, Cristo, com E, né, significa um bom homem. Então, Jesus, antes de sua cristificação, não sei se eu gosto de usar essa palavra, mas vocês me entendem, ele era um Cristo, ele era um bom homem, um homem em direção ao caminho da luz, um homem em direção à sua jornada na cruz de luz, né? E à medida que ele atinge esse nível espiritual, ele alcança essa sabedoria, ele desperta a gnosis plena, ele passa pela experiência da crucificação do espírito, não a crucificação física pelos soldados romanos, e aí ele se torna um Cristo. Então, aqui o texto está justamente elogiando Jesus. Olha, Jesus é um nazareno, Cristo, Jesus, ele é a verdade, como alguém que se torna um Messias, não o Messias, um Messias, assim como não é o Cristo, mas um Cristo, e ele se torna um portador da verdade, porque aquele que desperta a gnosis, ele tem a experiência da verdade, porque ele adentra o pleroma, e no pleroma está a verdade, e o todo e a totalidade, né, de toda a existência, está o um. Então, Jesus, ao atingir esse grau de despertar espiritual, ou se tornar esse grande iniciado nessa visão gnóstica, né, ele se torna um detentor da verdade, portanto, ele pode ensinar a verdade. E, portanto, ele se torna um Cristo. Né? E aí a questão da medida, eu achei interessante porque ele foi medido, né? Ele recebeu, mas aí eu não gosto dessa palavra porque alguns autores, de forma muito estranha, vão falar de Cristo como se fosse uma entidade que entrou em Jesus, né? Mas Cristo não é um ser e nem uma entidade, é o próprio princípio divino, eterno e universal presente em todos os seres, né? O máximo do princípio divino, né? Em seu pleno brilho, em sua plena luz. Então, ele é a medida da totalidade, porque ele é a imagem do um. Ele é a medida do todo, porque ele é o filho do Pai. Mas todos somos. Só que à medida que nós trilhamos esse caminho e permitimos que essa luz se manifeste em nós, nós nos tornamos a própria medida desse Cristo no mundo, porque somos capazes de resplandecer a verdade do Cristo no mundo, para que os outros também sejam incentivados a buscar e encontrar esse caminho. Não sei se faz sentido, eu fiquei tentando aqui com vocês. Eu achei interessante, Alaia, que quando tu disseste assim, que há todo um preparo, né, para no caminho, né, vestir a cruz, né, e tornar-se Cristo.
Eu sempre gosto da ideia, ela parece um chavão, mas eu acho que ela é muito significativa. É uma graça, sem dúvida nenhuma, né? É o recebimento de uma graça. Mas, como disse a Laia, depende de boas obras. Ou seja, a graça não vem de graça. A graça não cai dos céus. Ela desperta naquele que gerou os méritos, né? E às vezes méritos fica uma coisa meio assim, méritos. Não, é o tornar-se crestos, é o tornar-se competente para, é alcançar aquele. E em todas as tradições, essa sequência é, se não idêntica, muito semelhante. Purificação, instrução, capacitação, né? Isso tem muita gente que diz assim, só tem que ter bom coração. Bom coração é uma das etapas, mas você tem que ter compreensão também. Então, purificação em primeiro lugar, sim, bom coração, capacitação e, de fato, estar agindo como se você fosse o próprio Senhor, como se você fosse o próprio Cristo, como se você já fosse um instrumento de ação da grande fraternidade no mundo, né? Na colaboração para que o mundo seja melhor. E sem isso você não se torna um bom homem, você não se torna um capaz de receber, de ser, de manifestar o Cristo em vós, que é a nossa única esperança de glória. E aí, Laia, nessa seguinte aqui me chamou muita atenção também. O último nome é Cristo, o primeiro é Jesus e o do meio é o Nazareno. Jesus é aquele que nasceu, é o ser humano. É necessário ser humano para poder tornar-se um iniciado. Nazareno é o buscador. Nazareno é o que está tornando-se a expressão da verdade, é o que está em busca, é o que está fazendo o caminho. Oi? Está na senda. Está na senda, é o Shela. E o Crestus é a condição de iniciado, é a condição de desperto, é a condição que te permite que o Cristo seja em vós. Então, eu achei que a sequência tem sentido. É Jesus, o Nazareno, o Cristo. Esse teu comentário sempre faz eu lembrar, não sei por quê, porque o autor, eu não sei se, acho que não tem muito a ver, mas tem aquela obra do Thomas A. Kempis, A Imitação de Cristo, porque o Paulo fala sobre a gente procurar sermos como Cristo, né? E é isso, primeiro a gente vai tentando imitar, até que a gente se torne, né? Porque a gente se espelha naquele ideal, até que esse ideal possa participar também da nossa existência de forma plena, né? Nas boas e verdadeiras tradições de mistério, tem exatamente isso, de você se espelhar, né, buscar a indicação da forma de agir, o livro do Shantideva, por exemplo, o modo de vida dos bodhisattvas. Você agir como agem os despertos, então, ser como Jesus, o Nazareno, o Cristo, né? Ser como um que já está desperto, buscar agir dessa forma, é a forma de treinar para tornar-se mais um salvador, que é essa a palavra que é usada nos textos gnósticos cristãos, né? Um salvador, ou seja, aquele que está no caminho para tornar-se também mais um Cristo. Então, é bem isso, Alaia, é se espelhar naquele que já caminhou, e isso é de todas as boas tradições, sempre tem isso. E aí vai passar pela purificação, essa coisa toda. E metafisicamente, metafisicamente, não humanamente, o Salvador é o Cristo que salva Peixe Sofia no mito. Então, ao nós buscarmos nos tornarmos como Cristo, nós também salvamos a nossa alma, porque a gente faz essa união, esse clique, juntou a alma com psique com o espírito, né? Cristo e Sofia voltam ao pleroma e a gente se livra da dor. Se exige. Fala, Vaneri. Eu acho que vocês já falaram tudo, mas era justamente sobre esse metron, essa medida, né? Se a gente lembrar lá dos gregos, eu não sei se a tradução vem do grego ou não, ou se está em aramaico, do Felipe, me parece que vocês falaram aramaico. Mas se a gente lembrar do metron aristos, a medida da excelência que os gregos traziam a partir de Apolo e tudo mais, combina muito bem com o que vocês acabaram de trazer. Tem que ter um caminho, tem que ter uma forma. E esse metron, essa medida,
vem justamente mostrar, em termos de qualitativos, eu acredito que vem essa palavra medida. E para ajudar ou piorar um pouco mais, da mesma geometria, metron ou meter, que vai vir mãe. Ainda por cima, a palavra medida tem relação, eu acredito até com Barbelô, porque tem toda a projeção do uno está naquele 2 dando a medida do que vai ser manifesto no 3, do que vai ser manifesto no Cristo. Então, esse Cristo como medida é a expressão do Pai e Mãe também. Eu acho que vem muito de bom tom em encontro esse metron, nesse sentido mais amplo. Que legal, Vaneri. Ótima colaboração, obrigada. Obrigada, vamos junto. E a gente também pensar aqui que Cristo foi medido e Jesus e o Nazareno são a medida, como se o texto estivesse dizendo, olha, Cristo se mostra no mundo através do ensinamento desse aqui. Né? Jesus é a medida do Cristo, porque ele foi medido através de Jesus. É aquele que dá a medida do Cristo no mundo, ou seja, ele é um portador dessa luz, ele é alguém que a gente pode confiar, porque ele está trazendo essa medida. Né? Uma referência. É uma referência.